Oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje com a minha primeira convidada do meu canal, professora doutora Vera Maria Cabreira, psicóloga clínica com muitas formações e especializações na área. Ela também trabalha com terapias integrativas, hipnose clínica, terapia de vidas passadas e terapia floral. Muito obrigada pelo convite e eu espero corresponder, né, ao que me for perguntado, dentro da minha experiência, das minhas formações, não é que são muitas, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar, enfim, né? Sempre estudando aí e aperfeiçoando. Então, vamos lá, primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é mais uma com relação à psicologia, né? Por que você escolheu a psicologia? Por que ser psicóloga? O que te levou a escolher esse caminho na vida? Porque as minhas alunas são adolescentes, então, assim, muitas têm dúvidas, algumas querem fazer psicologia, outras querem fazer medicina, mas elas não têm ainda, né, o adolescente ainda não tem muita noção do que é o trabalho realmente, das dificuldades, o que é você escolher a sua profissão, né? Então, por isso que eu estou te perguntando. Certo. Bem, na verdade, eu acredito que a própria psicologia me escolheu, né? E eu devo tê-la aceitado, né? Desde muito cedo, porque eu era criança e eu já dizia o que eu ia fazer. Tipo assim, muito pequena ainda, eu nem sabia o nome da ciência, psicologia, mas eu dizia para meus pais: eu irei ajudar as pessoas, eu vou ouvir as pessoas, eu vou ajudá-las, eu vou vestir branco. Minha família achava que eu seria uma médica. Ah, você quer ser médica? Eu respondia: não, é parecido, mas não é. Imagina uma criança muito pequena, com 5 anos, no máximo. Você será do serviço social? Eu pensava um pouquinho, não, é parecido, mas não é. E o tempo foi passando, né? Claro que eu fiz muitas outras atividades, foi uma vida assim, sempre com muitas situações, mas eu sempre quis a psicologia e cá estou, não é? Então, eu já sabia o que iria fazer desde muito cedo. E eu entendo que Tem muitas pessoas assim que têm dificuldade, até os percalços da vida, às vezes a gente quer uma coisa e aí acontecem outras situações que nos levam para outro caminho. Então, sim, isso. exatamente, exatamente. Então, eu atendo, né? Eu atendo adolescentes a partir de 15 anos de idade, adultos, né? De maneira individual, casais e famílias, né? E dentro dos adolescentes, né, os muitos que chegam para mim, já com aquela dúvida muito grande, né? Ai, o que eu vou fazer? Qual será a minha escolha de vida, né? Porque o meu pai tem essa profissão, a minha mãe tem essa, gostariam que eu fizesse isso ou aquilo. Bem, a primeira coisa sempre que eu digo é: você será aquilo a que veio, porque eu acredito nisso. Nós já nascemos, tá? Com tendências, né? Com realmente situações de profissão, de escolhas, né? Que irão se desenvolvendo ao longo da vida ou não, tá? Então, quando a pessoa chega até mim, eu tenho técnicas, né, dentro dos meus trabalhos terapêuticos que vão ajudar a pessoa a escolher o seu verdadeiro caminho, né? Isso é muito importante, tá? Já conseguir chegar no seu verdadeiro caminho. Por quê? Porque tantas pessoas, né, começaram numa carreira e noutra, justamente porque a família, né, induz a fazer determinadas coisas, a pessoa até entra e mais adiante vai perceber que não é nada daquilo, né? E aí começam outros caminhos e às vezes não acertam novamente, enfim. Então, existem técnicas para que o jovem, né, já entre na sua verdadeira escolha, que eu costumo usar essa frase. Aqui veio. Eu acredito em missão de vida. Então, foi bom você ter falado das técnicas, né, que você usa. Uma delas, né, é a de hipnose e também o tratamento de terapia de vidas passadas. Então,
Então, vamos para a minha segunda pergunta. Qual é a importância da hipnose, da terapia de vidas passadas, no tratamento dos pacientes? Bem, eu sempre, o início, né, da minha vida profissional, eu sempre atuei muito dentro da psicologia clínica, né? Eu estagiei em todas as áreas, psicologia empresarial, de escola, eu fiz até psicodrama, porque eu queria conhecer tudo, sempre fui extremamente curiosa, né? E querendo realmente saber de todas as abordagens, psicanálise, enfim. Mas aí eu fui muito pela vertente junguiana, né? Que é uma abordagem que abre mais para as terapias integrativas também, que ao longo do tempo foram chegando, não é? Então, eu fui estudar psicologia clínica, inclusive eu atuei dentro de hospital, aqui no Rio de Janeiro, dentro dessa abordagem, junto a um psiquiatra, que era supervisor de turma, né? E ele fez um trabalho magnífico, né? Ele já partiu, já está no mundo espiritual já há bastante tempo, mas enfim. E a TVP, também a terapia de vida passada, né? Que está aí para nos ajudar a tratar situações da nossa vida. Sabe aquelas pessoas assim que procuram por vários tratamentos, né? E apresentam sintomas físicos, né? Que nós chamamos da psicossomática, ou seja, todas as situações passam pelo nosso emocional, né? O nosso espiritual, toda a nossa energia, né? O emocional, que realmente é o que manda em todo humano, todo ser vivo, e cai no soma, que é o nosso corpo físico. Daí vem vários sintomas, né? E muitas pessoas procuram seus tratamentos e nada se resolve, tá? Felizmente, muitos chegam até a TVP, que é a terapia de vida passada. E ali, então, eu vou direcionar uma técnica, que é como se fosse uma chavezinha, tá? Para que a mente subconsciente informe, né? Através do processo terapêutico, de TVP, qual a razão? Por que a pessoa está naquela situação ali de doença, de patologia, de problema de relacionamentos, de extrema escassez, enfim, tá? Eu sempre digo que a TVP, ela resolve todas as questões, porque ela trará respostas, né? Já a hipnose, o estado hipnótico clínico, também resolve tudo, né? Através de técnicas, né? E as pessoas não devem temer essas abordagens, tá? Porque ninguém fica fora de si, como, né, alguns atribuem por aí. Isso é desconhecimento. Ninguém fica fora de si, toda pessoa sabe que está ali, né, sob um transe hipnótico, né, sob um tratamento, e tudo ficará bem. Tudo ficará bem, tá? O profissional tem que ter a sua experiência e vai atuando, e realmente os resultados são ótimos. A partir de que idade você acha que é recomendado para fazer a terapia de vidas passadas ou a hipnose? A partir dos 18, dos 15, adolescentes, assim, você acha que... A partir de que idade, assim, ou tem limite, ou não? Você acha que... Podemos já fazer. Olha, por exemplo, eu tive várias experiências com crianças, apesar de não atender a criança diretamente, né? E uma criança muito pequena, até os 7 anos de idade, normalmente ela apresenta regressões espontâneas. Tipo assim, olha, uma criança que a mãe está servindo a comida, né? Como eu já atendi situações assim. Aí a criança dizia: mamãe, eu não gosto de batatas. Como assim, minha filha? Se você nunca experimentou batatas, isso é uma criança muito pequenininha. Eu já te disse, mãe, eu nunca gostei de batatas nem naquela outra vida. Como assim na outra vida, minha filha? Não, eu estou te falando. Bem, e essas coisas se repetem, né? Se repetem. E no dia seguinte, digamos, a mãe apresenta uma outra maneira, né? Um outro prato com batatas. E a criança vem com a mesma historinha. Bem, esses pais me procuraram, né? E essa criança falava em muitos episódios que eles sabiam que não era da existência atual, né? Então, vieram me procurar e, através dos pais, eu fazia as regressões, né? Que é a abordagem dentro da TVP,
terapia de vida passada, esse conteúdo vinha todo. Os pais lembravam, sabe, daquela criança que tinha sido filho deles, de repente em uma fazenda muito antiga, em um local muito longínquo, isolado, e só tinham batatas para comer em algumas ocasiões. Então, esse registro, essa criança trouxe, né? Eu não gosto de batatas, eu não quero batatas, né? Porque teve aquela época que comeram demais e ficou o registro. Então, esclarece a situação e daí eu passo um tratamento para limpar, digamos assim, essa situação na mente dessa criança, para que ela possa passar a comer batatinhas e quaisquer coisas, né, sem estar nesse sofrimento. Então, até 7 anos de idade, normalmente, nós lembramos de tudo. E nós trazemos situações para os nossos pais ou responsáveis, só que a maioria não presta atenção, né? Somente quando a coisa é muito repetitiva. Aí sim, chama atenção, não é? Agora, pode-se fazer, sim, regressão em crianças, né? Se forem maiorzinhas, a gente as prepara para isso, né? Adolescente, ótimo, desde que eles aceitem também, né? E adultos é uma coisa magnífica, eu acho, né? Porque eu tenho muitas histórias de TVP, né? E pessoas que se curaram de patologias muito graves, muito graves. Então, vamos para a nossa terceira pergunta. Transtornos de ansiedade, pânico e depressão curam com terapias integrativas? Com certeza, com certeza. Eu alio sempre a psicologia clínica, sempre, né? Porque eu sou ciência e energia, e espiritualidade, sem estar conectada a religião nenhuma, só conectada a Deus e a espiritualidade maior, ao universo, enfim, tá? Cura sim, tá? Por isso que eu fui procurar, né? Porque no início da minha vida eu era uma psicóloga clínica, somente, né? E à medida que eu via, né, que o tempo passava e a pessoa trazia muitas situações e aquilo demorava muito para que houvesse um resultado satisfatório, né? E eu queria acelerar. Sempre eu quis acelerar, né? Trabalhar dentro de uma abordagem mais breve, para que a pessoa alcançasse os seus resultados. Então, eu comecei a procurar, né? Aí eu fui para a hipnose clínica, fui para a TVP, né? Inclusive, a minha formação vem lá de São Paulo. Houve um congresso aqui no Rio, lá bem, bastante tempo atrás, né? Porque eu já estou nessa área há bastante tempo, com muita experiência. Já tem mais de 20 anos, né? Já mais de 30 anos de experiência na área, né? Muitos trabalhos e muitas formações, né? Justamente para ajudar mais as pessoas, porque isso é missão de vida. Eu trouxe isso comigo. E desde criança eu sabia, eu não tinha esquecido. Só que eu não sabia nomear, né? Mas o tempo foi trazendo, né? Enfim, então, retornando um pouquinho, eu fiz esse congresso, né? Que era todo esse pessoal de São Paulo, e trouxeram estudiosos do mundo, né? E eu fiquei encantada, eu digo, é isso, eu preciso disso, tá? Quer dizer, já estava tudo no meu contexto, né? Então, eu fui fazer a formação. 2 anos, né? Eu ia todos os meses a São Paulo, e foi ótimo. E continuo trabalhando, né? Aperfeiçoando, né? Sempre as técnicas, e tem excelentes resultados. Muitas perguntas que as pessoas têm e que não encontram respostas, a TVP nos dá. Porque, assim, tem muitas pessoas, geralmente, claro, que não conhecem, né? Muita gente tem preconceito ou questões religiosas com relação à teoria de vida, à terapia de vidas passadas, né? Então, por isso que eu estou trazendo para a gente descomplicar, né? Uhum. Exatamente. Muitas pessoas, inúmeras, até pacientes meus que chegam, né? Para fazer uma psicoterapia, enfim, fazer uma terapia floral, né? Que eu trabalho com florais do mundo, com fitoflorais, enfim, né? E quando eu percebo que a pessoa está necessitando de algo mais profundo que eu ofereço,
nossa, muitas pessoas reagem, não, eu não quero isso, porque isso aí é uma coisa que pode ser horrível, não se pode mexer nisso, é algo que eu escuto falar muito isso. Eu digo, mas por que não mexer se é algo que irá te ajudar, te trará todas as respostas e vai te curar desses sintomas, não é? Porque falam assim, se você descobrir uma coisa muito ruim que você fez, ou, por exemplo, dentro da sua família, como é que você vai perdoar, como é que você vai conseguir conviver com essa, né, com essa questão? E, então, assim, muitos estudiosos, muitos entendidos de outras áreas, assim, principalmente do espiritismo, questionam isso, que seria uma bênção você não lembrar das suas vidas. Eu conheço as doutrinas, né, todas, eu estudei todas as religiões, isso quando eu estava na faculdade ainda, tá? Porque no primeiro dia de aula eu tive um professor magnífico, de uma disciplina chamada lógica, né? Ele era psicanalista, tinha livros editados e tal, né? Então, era uma turma enorme, né? Que sempre a gente começa em turmas enormes, depois elas vão enxugando, né? Enfim. E esse professor perguntou assim: quem aqui vai fazer clínica, né? Vários levantaram a mão, como eu, que eu já sabia o que eu queria, sempre soube, né? Então, ele disse: bem, eu vou trazer uma questão aqui bem diferenciada para vocês. Imagine vocês no consultório de vocês, né, em terapia, fazendo atendimento, e um paciente de vocês receber um santo, ter uma incorporação, ou um lá começar a ter um colapso nervoso. Ou ter um surto, né? Eu sei, porque às vezes acho que a pessoa está tendo um surto. Exatamente, tudo isso foi mencionado, né? E eu levei aquilo muito a sério. Teve muitos colegas que riram, coisa e tal, que receber santo o quê, professor, não sei o quê. Eu levei tudo muito aquilo a sério, né? E fui procurar. Frequentei locais, estudei, pesquisei, entrevistei, não é? Então, por exemplo, os espíritas, os kardecistas, por exemplo, né? Eles dizem o seguinte, olha, que justamente a gente nasce, né? Com as placas de memórias apagadas, para não lembrar, porque senão a gente não conseguiria levar a nossa vida, né, a nossa própria missão, lembrando de tantas coisas horríveis que a gente fez. Ok, isso é algo que tem a ver com a realidade. Mas o problema é que, à medida que a pessoa vai crescendo, né, e vai vivenciando coisas, os sintomas, patologias poderão se apresentar, não é? Então, vão ao médico, fazem algumas outras técnicas, algumas coisas e não resolvem. Porque as pessoas que chegam para mim, elas já estão meio que exaustas de tanto procurar melhoras, né, a sua cura, vamos dizer assim, e não conseguem. Né? É quando a pessoa não aguenta mais, né? Por exemplo, o pânico, quando chega numa situação de pânico, né? Ou daquela depressão, né? Os transtornos, né? Os transtornos em geral, exatamente, né? Nós já temos até patologia, nome agora, para essa situação pós-pandemia. Lenchaming, né? Que é o limbo emocional, né? Muitas pessoas, né, estão apáticas, perderam, assim, meio que os seus objetivos de vida. Então, veja, se nós já temos até nome, né, para essa situação, esses sintomas todos que já estão instalados pós-pandemia, imagine quantas coisas lá de trás, não é? Inclusive, essa era a próxima pergunta. Como é que fica, né? Ficou o tratamento? Houve mudanças no tratamento psicológico? Essas questões de ansiedade? Só para complementar da TVP, que é importante, né? Então, assim, algumas doutrinas espirituais e até as pessoas que não têm nenhuma doutrina, elas temem, criticam, né? Enfim. Então, eu digo que isso é desconhecimento, tá? Porque é algo científico. Nós temos muitos testes, né, de pessoas que, quando estão regredidas, né, elas não perdem a noção, simplesmente a mente consciente, né, como que se afasta para que a mente subconsciente mande aquela informação.
o que aconteceu e se a pessoa ainda está dentro daqueles conteúdos antigos, né? Então, a pessoa vai lembrar e o psicólogo, né, o terapeuta, ele vai depois trabalhar uma reprogramação mental com a pessoa, tudo dentro de técnicas científicas, muito pesquisadas, né, muito trabalhadas e com muita experiência, né, para que a pessoa, então, vá se libertando daquilo tudo. E olha, Porque as pessoas às vezes têm uma ilusão que, tá, vou descobrir o que eu fui e pronto. Não, depois você entra num tratamento, você vai trabalhar isso em terapia, com a própria terapeuta, essa questão dessa vivência, né? Que você... Claro, não, a terapia continua, ela deve continuar, porque existe a reprogramação mental, não é? Então, veja, nunca matou ninguém lembrar, né? É melhor lembrar, porque os tempos também mudaram, né? As próprias doutrinas, as religiões, tá? Aqui fica até uma sugestão, não é? Também tem que se modernizar, não é? Porque coisas que aconteceram lá 300, 400 anos atrás, muitas coisas já foram ressignificadas. Elas já têm um novo significado, não é? E se nós temos essas abordagens, essas terapias tão modernas, vamos dizer assim, né? Que ajudam, que deixam a pessoa muito bem, por que não fazê-las? Não é? E tipo assim, olha, eu mesma, quando eu fiz as minhas formações, né? Claro que eu tive que passar por todo o processo de vida passada, né? Eu achei magnífico. Mas eu temia, né? Eu falei para minha, que era a minha professora e supervisora lá na ocasião, né? Quando chegou o momento de entrar nas regressões, eu dizia assim: olha, mas se eu descobrir que eu joguei pedras em Jesus, eu joguei pedra na cruz, meu Deus, eu não vou aguentar. Ou então, assim, e se eu fui lá daquela época lá, dos alemães, né, do Holocausto, que fizeram todas aquelas barbáries, né, aquelas coisas imperdoáveis, ou se eu, assim, tive escravos em alguma ocasião da minha vida, ou fora do Brasil ou no Brasil, aí a professora sorria, né, e dizia assim, mas isso tudo já não passou? Isso tudo não é passado? O que a TVP vai fazer por você agora é limpar, tá? Possíveis padrões mentais, emocionais e principalmente comportamentais que você possa estar repetindo. Isso sim está atrapalhando a tua vida. E para quem acredita também, né, existem as presenças espirituais, né? Claro que a pessoa que vem fazer uma regressão, que não acredita em espírito, não acredita em nada, não tem problema, porque ela vai lembrar de qualquer maneira, né? Independente disso. Mas poderá acontecer numa TVP que venha um desafeto do passado, né, que não reencarnou, que está ali, grudadinha na energia da pessoa, né? Então, numa sessão de regressão, esse espírito irá se apresentar, o psicólogo ou terapeuta, claro, terá de ter todo um preparo, né, para conversar com esse espírito, e vai conversar com esse espírito através do paciente, da pessoa. Então, mesmo aquela pessoa que né, não seja espiritualista, que não acredite, né, nessas coisas de espírito, de reencarnação, ou espíritos obsessores, né, como se diz no espírito, encosto, né, como no vulgo, né, a palavra vulgar. Nós chamamos de desafetos, né? Mas para essa pessoa também, ela também vai alcançar um resultado positivo, né? Com certeza. Não, olha, não precisa acreditar em vida passada, em espírito, nada, porque é um trabalho científico, né? No momento que a gente aplica a técnica, que é uma técnica poderosíssima, né? A pessoa irá lembrar, ela só tem que pensar assim, bom, isso aqui tá em algum registro meu. Isso aqui tem algum registro. Eu tive muitos pacientes, inclusive médicos, né, que a maioria não acredita, né, que vieram e eu propus a TVP, porque a situação deles, né,
pedi esse tipo de tratamento, e os que aceitaram e fizeram, olha, saíram muito satisfeitos, tá? Eu até lembro de uma médica, né, que ela estava esperando a segunda filha dela, né? Ela já tinha uma menina, depois veio outra menina, né? Foi até uma coisa muito linda, porque essa segunda menina nasceu bem no dia do meu aniversário. Então, eu sempre dizia que era um presente para mim também, né? Fui visitá-la no hospital quando ela teve o bebê e tudo mais, né? Então, ela chegou até a mim pelo seguinte: olha, eu com duas filhas, né? Eu preciso aprender a dirigir. Eu vou precisar dirigir, né? Para ir para o meu trabalho, para levar a criança para a creche, para isso, para aquilo, todas aquelas funções de uma mãe, de uma profissional. E ela não conseguia. Ela não conseguia, ela ia para a autoescola, chegava assim, sabe, não desenvolvia, né? Então, alguém informou, né, me indicou e ela veio, né? E ela, quando eu comentei com ela, eu digo, olha, aqui para você é TVP. TVP que vai resolver rapidinho, né? Expliquei para ela como é que era e depois a técnica da reprogramação, né? Então, ela disse, mas eu não acredito em nada disso. Eu digo, não tem problema. Você não precisa acreditar em nada, porque a tua mente, né, que retém todas as informações, ela vai te mostrar, né? Olha, e foi sensacional, tá? Porque já na primeira vez que eu apliquei a técnica, né, ela começou a lembrar, ela foi me dizendo uma vivência que se passou nos Estados Unidos, tá? Não tanto tempo para trás, mas o tempo que ela desencarnou muito cedo lá naquela ocasião, né? Então, ela morreu num acidente muito violento de carros, né? Ela era uma jornalista e ela saiu às pressas dirigindo para fazer, tipo assim, pegar uma super reportagem, né? Então, eram aqueles carros bem antigos. Ela viu tudo. Ela descreveu os carros, né? Porque, assim, a pessoa que faz a regressão, depois ela vai procurar. Ela vai pesquisar aquela data, o lugar, detalhes que ela viu e vê tudo. Pode ser épocas bem remotas, ou mais não tão, né, tão lá distantes, né? Bem, então, ela viu tudo, né? Aquele acidente pavoroso, o tipo de carro e tudo. Agora, interessante para quem não acredita, né? Ela era uma mulher jovem, né? Também foi mulher naquela ocasião, né? Então, acidente violento, ela viu os bombeiros vindo, que não são os mesmos bombeiros de hoje, claro, né? Mas já tinha um atendimento de médicos e bombeiros, né? E ela se via assim, o corpo dela ficou muito ruim, ensanguentado, né? E ela em pé, um pouquinho assim adiante em pé. Aí ela, né, regredida e me falando, né, e eu fazendo as perguntas, né, pertinentes, ela dizia assim para mim, eu não estou entendendo. Eu estou ali morta, mas como é que eu estou em pé, ali, olhando para tudo? Eu digo, é o teu espírito, meu bem. É o teu espírito, porque o choque foi tão grande, né? Instantaneamente o espírito saiu, mas ficou ali. Então ele viu tudo, né? Do choque, do acidente, quando ela foi levada, né? E ela acompanhou o corpo, né? Ela viu tudo que aconteceu depois, né? Então, eu a levei para até o final da regressão, perguntei tudo, né? Como é que se passou depois, e a levei, né? Em seguida, assim, vamos ver qual é a tua próxima encarnação, que justamente era desta vida. Ou seja, ela reencarnou com todo aquele pavor, né? Só que ela não lembrava o que era, né? Quando a gente nasce, as placas de memória são apagadas. E são isso que os espíritas tentam dar essa continuidade. Não podemos lembrar, não podemos lembrar. Sim, podemos lembrar, sim. Desde que vá curar sintomas e vá fazer com que essa pessoa vá para frente em sua vida. Essa moça, ela não acreditava muito. Não, ela não pessoas acreditava. Nada, tanto é que ela dizia, mas como assim? Eu estou ali morta, toda machucada, ensanguentada, mas eu estou aqui em pé olhando. Aí eu expliquei, é o teu espírito, ele viu tudo. E ele, então, reencarnou, não tanto tempo depois, né? Com esse medo, com esse pânico, então ela não desenvolvia. Bem, aí depois eu fiz todo um trabalho, né? Um tratamento, toda uma reprogramação mental, adivinha?
antes de ter a segunda neném, né, que ela já estava esperando, a menininha, ela já sabia que era uma menininha, ela já estava dirigindo. Aí o marido deu o carro de presente para ela. Pois é. Então, é mais uma. Temos muitos casos, né? Você tem muita Muitos, história para contar, né? muitos. Eu adoro ouvir. Eu fico aqui ouvindo, não vou fazer pergunta nenhuma mais. Inclusive, eu pretendo, já era para ter escrito muitos livros, né? Mas sempre trabalhei muito, não dava tempo. Mas agora, quem sabe, né? Sobre Por favor. histórias. Aí você já falou um pouco, ansiedade e depressão no Brasil pós-pandemia, né? Mudar, como é que ficou? Aumentou o número de pessoas, aumentou muito. Olha, na verdade, o Brasil, nós estamos lá no topo, tá? Não é uma estatística bonita, não é saudável, ela é muito preocupante, até mesmo porque nós não temos políticas públicas, né, para tratar todas essas pessoas, que é muito lamentável, né? Mas a ansiedade... Aumentou muito também a taxa de suicídio, principalmente entre jovens. É uma coisa incrível a quantidade de adolescentes. O que é lamentável, não é muito lamentável, Crianças. mas nós estamos assim lá em cima na estatística, com ansiedade, depressão, e em seguida vem, né, pânico e suicídios, né? Mas ansiedade e depressão, assim, explodiu no nosso país. E o que é a síndrome de burnout? Sim, sim. A síndrome de burnout é um termo em inglês, né, que quer dizer aquele esgotamento máximo, assim, que a pessoa já deu tudo que tinha, ela queimou, digamos assim, né? É uma síndrome ligada ao trabalho, tá? Então, as pessoas, né, que trabalham muito, né, que são muito cobradas, elas acabam ficando com esgotamento, assim, é uma coisa emocional, tá? Psíquica, né? É um cansaço mental, é aquela... É o esgotamento, na verdade, né? Porque existe o cansaço mental e a fadiga, eu já vou fazer o diagnóstico diferencial, né? Mas a síndrome de burnout é aquele esgotamento extremo, extremo, que chega a um ponto assim que a pessoa, ela tem a sensação de que ela não dá conta de mais nada, ela não consegue fazer mais nada, ela cansa do trabalho, ela cansa dos colegas, pode cansar até da família, né? Ela começa a sentir vários sintomas no corpo, né? Aquele cansaço extremo, poderá sentir dores de cabeça, náuseas, dores no corpo, né? Que poderão levar a outras comorbidades bem mais sérias, mais graves, né? E ela passa a não acreditar mais em si. Mexe também na autoconfiança e até na autoestima, tá? Claro que a síndrome de burnout, ela não se apresenta exatamente da mesma maneira para cada pessoa, que depende muito do temperamento, mas é mais ou menos isso, tá? É ligado a uma exaustão de trabalho, e é grave. Poderá levar a uma depressão, a pessoa poderá, às vezes, ter de ser afastada do trabalho, então, e muitas pessoas não se percebem, né, que já estão com, assim, em toda essa situação, e é grave, né? Então, é importante uma rede de apoio, né? Como é que ela percebe, assim, que está com... quando já chega num caso, assim, de catatônico, assim, já não levanta, já... Como é que você... Não, às vezes nem chega até isso, né? Mas os sintomas, né? Ela já não quer mais ir para o trabalho, ambiente de trabalho, né? Ela acredita que não vai dar conta mais de nada, porque normalmente são profissões de muita pressão. Por exemplo, policiais, bombeiros, médicos, a pessoa, ela acaba se percebendo, né? Ela pode não saber que tem um nome, né, essa síndrome, e que ela vai precisar de um atendimento, né? Por isso que essa rede de apoio, colegas, um chefe, né, uma chefia, a própria família, sinalizar, olha, você não está bem, é importante que você procure um atendimento, não é? Então, o médico psiquiatra, um psicólogo, né, enfim, a área faz o diagnóstico, né, dessa pessoa. E como é que ela se percebe, tá? Ela
ela começa a ficar muito exausta, né, em relação ao trabalho, passa a não querer mais desenvolver, ou tem a sensação de que não vai conseguir mais desenvolver aquele trabalho, né, que não é mais capaz, e começa a sentir sintomas físicos, né, que poderão aparecer dores de cabeça, náusea, o apetite é comprometido, né? A pessoa pode sentir muitas dores no corpo, poderá desenvolver uma fibromialgia, depressão. Muitos me perguntam, mas eu poderia entrar em depressão? Sim, poderá sim, né? Então, é importante a pessoa procurar os sintomas, né? E procurar tratá-los, né? Muitas coisas, né? As pessoas que chegam até mim, quando eu percebo que os sintomas já estão muito exacerbados, eu digo, olha, aqui vai a medicina e aqui entra a psicologia e as terapias integrativas para ajudar. E fadiga mental, qual é a diferença, né? Então, a fadiga mental, exatamente, a fadiga mental, né, e o próprio esgotamento mental, né, claro, ele se apresenta, né, mas já não é algo assim que poderá mexer tanto com a saúde, né, emocional, mental e física da pessoa. Por quê? O esgotamento mental, a gente faz o seguinte, afasta a pessoa, né, uns dias do trabalho, se necessário, né, às vezes nem precisa. Ou a pessoa pega um final de semana prolongado, faz uma pequena viagenzinha, né, sai daquele ritmo alucinado de trabalho, ou de algum outro problema que esteja enfrentando, né, se alimenta melhor, a gente indica atividade física, meditação, os florais, e a pessoa melhora, né? Porque aquilo ali é algo passageiro. Já a síndrome de burnout, não. Ela vem, se instala e vai piorando. Agora, a gente vai entrar nas perguntas mais focadas um pouco nas crianças e nos adolescentes, com relação ao tema da ansiedade. Então, assim, a ansiedade nas crianças e adolescentes, o que é natural da idade e o que não é natural? Assim, Sim. Bem, sempre que a gente percebe, né, que algo está saindo fora de um controle, né, e de algo assim que a gente, no dia a dia, né, começa a dar conta, tem um controle, as coisas vão sendo resolvidas, executadas, a gente percebe que existe uma ansiedade, né? Eu costumo dizer que o planeta está ansioso, né? Que a ansiedade faz parte da vida de todas as pessoas, mas deve ser algo assim normal. Eu quero resolver isso aqui, eu quero desenvolver, né, o meu dever de casa, no caso de criança e adolescente, enfim, né? Eu quero fazer aquele passeio, quero ir para academia, ok, né? Vem uma ansiedadezinha. Agora, quando a criança e o adolescente começam a extrapolar, né? E aquilo ali começa a ficar assim, meio que aflitivo, né? Às vezes até a respiração altera. Tem crianças que começam a roer as unhas, né? Que é a onicofagia. Passam a não dar muito conta das coisas, né? Ou querem ficar muitas horas só no lazer, né? Ou na internet, ou nos joguinhos, coisas assim, meio que fugindo das responsabilidades, né? Claro que isso aqui também pode apontar para outros caminhos, mas também está dentro do que você me perguntou, né? Aqui nós já temos uma situação a ser observada e procurar por ajuda profissional, tá? Também a insônia, tá? Isso é o que eu ia perguntar. Quais são os sintomas que as crianças e adolescentes demonstram quando estão sofrendo de ansiedade, além do limite do natural? Exato. Podem colocar para dormir muito, porque é um processo de fuga, só querem dormir muito, né? Ou então, insônia, e também mexe no apetite, né? Tem crianças que botam para comer demais, ou seja, né? A gente diz assim que ela está descontando tudo na comida, ou começa a ficar inapetente. Ou seja, os pais ou os responsáveis, né? Que cuidam dessa criança e o adolescente, né? Percebeu alguma coisa ali que não está dentro de um padrão normal? Conversa,
chama para uma conversa, né? Vamos conversar, o que está acontecendo, né? Eu percebi, assim, que você não está fazendo as atividades que deveria, começou a roer unha, você está dormindo bem, né? Em que eu posso te ajudar, né? E ali vai conversando, certamente que a criança falará, o adolescente também, e, no caso, criança normalmente fala, né? O adolescente, se não falar, aqui é mais um sinal de alerta. Tem alguma coisa muito errada, tá? Alguma situação que não está conseguindo elaborar, arrumar, tá? Emocionalmente. Devem procurar ajuda profissional. Aí, uma questão sobre o bullying. O bullying pode ser praticado quando a criança ou o adolescente sofre de transtornos de ansiedade, ou seja, essas questões, né, essa dificuldade para dormir, essa ansiedade, isso pode vir levá-lo a praticar bullying, e também pode acontecer sofrendo por conta de algum bullying que sofre e ficar assim. Como é que fica o bullying hoje nessa situação em relação aos transtornos de ansiedade? Como é que está hoje em dia, assim, essa questão, assim, psicologicamente? Então, essa irritabilidade, essa agressividade além da conta, como é que você extravasa isso, né? Bem, então veja, olha, em primeiro lugar, poderá, por trás do bullying, né, como você perguntou, poderá ter, né, muita ansiedade, irritabilidade, agressividade, porque o próprio bullying é como se ele é uma manifestação de agressividade, né, de crítica, até de uma perversidade. Claro que por trás do bullying, né, sempre tem situações que nós devemos prestar atenção e ir resolvê-las, né? Mas poderá ter, claro, muita ansiedade, irritabilidade, agressividade, porque o bullying, ela é uma atitude agressiva, ela é uma atitude crítica, de maldade e até de perversidade, né? Então, nós temos de saber o que tem por trás disso tudo. O importante é os professores estarem atentos, né? Os pais também, né? Os pais, naturalmente, né? Claro que as crianças estão passando muitas horas na escola, né? Então, os professores têm que ter esse preparo de observar, chamar para conversa, tanto quem está praticando como quem está sofrendo. Ouvir primeiro essas crianças ou adolescentes separadamente e depois, então, juntá-los de uma maneira eficaz, amorosa, né? Sem críticas, para ver realmente o que tem ali e tratar. E se não cessar, tem de ter uma ajuda profissional. Próxima pergunta. Mudando um pouco o tema, o que fazer quando a criança ou o adolescente se preocupa demais com os pais? Quando se culpam de achar que tem que resolver os problemas, porque, na verdade, né, os pais precisam se resolver sem sobrecarregar os filhos. Então, o que fazer quando a criança ou o adolescente se preocupa demais com os pais? Eles ficam achando como se eles precisassem resolver os problemas dos pais, e assim, geralmente, às vezes, começa e prolonga-se ao longo da vida adulta. Né? Essa preocupação exagerada. Não, isso não é adequado, né? Porque, veja, é claro que dentro de um lar, né, dentro de uma casa, acaba que os filhos percebem, né, alguma situação com os pais, problemas que envolvem a todos, né, coisa e tal. Mas isso não deve se exacerbar de tal maneira que essa criança ou adolescente passe a se preocupar demais com os pais e com a situação, porque, na verdade, quem tem de ser cuidados são eles, não é? Pois é, quando os papéis vão se invertendo. Não pode, não pode. Criança tem que se preocupar né? Eles não vão se preocupar com isso, né? Mas os adultos, os responsáveis, é que devem se preocupar em que as crianças se desenvolvam bem, né? Deem conta de estudar, de brincar, tudo dependendo dessas faixas etárias, né? De brincar, de sociabilizar, né?
com outras crianças, né? Enfim, e não ficarem preocupados com situações que os pais devem resolver. Ou seja, cada um deve resolver as suas coisas. Mas, por exemplo, às vezes acontecem coisas, né, que as crianças estão ali participando, né? Às vezes os próprios pais não conseguem. Alguns pais, às vezes, dividem demais, falam demais, assim, viram, assim, dividem demais os problemas com os filhos, como se fossem, assim, grandes amigos. E, às vezes, o próprio pai também não tem consciência, às vezes também não consegue esconder, né, o que está sofrendo, o que aconteceu, né, as coisas que estão acontecendo dentro de casa ou fora de casa. Como é que a gente Sim. ajuda? Bem, isso aí, em primeiro lugar, né, o ideal seria ter uma rede de apoio, né? Algum familiar, a gente sempre espera que tenha um pouco mais de consciência disso tudo, né? Ao perceber, tem que sinalizar para a pessoa: olhe, você está, digamos assim, passando muito, falando demais sobre tal situação perto das crianças, né? As crianças estão começando a internalizar muito isso, estão passando a ficar preocupadas também com situações que elas não poderão resolver agora, né? Então, é importante que você procure não falar, né? Não desenvolver determinados assuntos perto das crianças e, se necessário, eu sempre recomendo isso, né? Porque uma ajuda profissional é muito eficaz. Vai fazer Porque com às que... vezes os pais acham, vou botar meu filho na terapia, mas às vezes acho que os próprios pais é que deveriam fazer a terapia para Mas para conseguir criança... fazer essa divisão, né? Não, Não sobrecarregar o não, filho. mas crianças, normalmente, os profissionais chamam os pais. Os primeiros a serem, digamos assim, um casal, né, ou o pai, ou a mãe, ou uma tia, uma avó, até uma babá, né, levam, Cuidador, né? Pessoa que está. levam isso, né, um cuidador, uma cuidadora, levam para um profissional, né, ok, né, vai ouvir todas aquelas queixas, mas vai chamar os pais ou responsáveis, mesmo que sejam separados. Esses pais terão de ser ouvidos. E o profissional ali vai fazer uma leitura da situação e vai dizer: ó, seu filho ou a sua filha está sendo um sintoma dos seus problemas. Então, vocês também devem ser tratados, tá? Às vezes, o próprio profissional trata esses pais, né? Ideal que eles aceitem, trata a criança, ou se esse profissional trata só o infantil ou adolescente, né? Ele indica para um colega ou pede para as pessoas procurarem, né? Por uma ajuda profissional. Por quê? Porque serão esclarecidos, né? Irão entrar numa fase assim mais saudável consigo próprios, né? E as coisas acabam melhorando em casa, para eles próprios, enfim. E algo que eu sempre digo que as pessoas não devem se preocupar tanto, né? Muita gente que chega até mim e pergunta: mas quantos anos eu vou ter que ficar aqui, né, em terapia, né? É tudo muito difícil, os meus horários, o financeiro, coisa e tal. Eu sempre digo: para tudo se dá um jeito, tá? Ninguém tem que ficar pensando muito nisso. Ninguém vai ficar anos em terapia como era antigamente, quando havia só um tipo de abordagem, né? Uhum. Hoje em dia, essas terapias integrativas e tantas abordagens facilitam, né, com que as pessoas melhorem, acelerem os seus processos de melhora e de cura, né? Então, agora eu quero fazer uma pergunta sobre a terapia floral. Como é que é o tratamento com os florais, né? Com os pacientes? Como é que é o resultado desse tratamento? Bem, os florais é uma bênção, tá? Os florais, assim, é uma bênção, né? Tudo começou com o doutor Eduardo Bach. Inclusive, eu estou para gravar um vídeo, né? Como é que os florais apareceram no planeta? Quem foi o doutor Eduardo Bach, né? Que viveu na Inglaterra, enfim. E viveu apenas 50 anos, né? Ele sentiu todos os sintomas, né? Ele foi experimentando as flores, né?
ele trouxe para nós 38 flores, né, no sistema Bach. Enfim, eu vou gravar um vídeo explicando isso tudo, né, para que a gente não fique aqui tão longo, mas eu digo o seguinte, a terapia floral, que é extremamente natural, só de flores, tá? E tem os fitoflorais, que são flores e ervas, né? Claro que a gente vai prescrever para cada tipo de sintomas, situações, né? Realmente é uma bênção, porque é uma medicina que poderá ser em gotinhas, né? Ou diluídas num pouquinho d'água, de acordo com o que se prescreve, e nós tomamos aqui e aquela medicação, né, natural, ela vai direto para o nosso emocional, muda toda a nossa energia e acelera muito as nossas curas. E nós temos floral para tudo. Inclusive, nesses transtornos que a gente está falando, de ansiedade, depressão, entre outras questões que a gente tem. Ansiedade, depressão, insônia, né, que está, assim, atormentando muitas pessoas. Agressividade. Ultimamente, assim, eu tenho achado, eu não sei, eu sou uma pessoa irritada. Então, assim, eu não sou só eu vejo hoje, até por conta da situação do planeta, das coisas que estão acontecendo, infelizmente, tem muita gente revoltada, a nossa revolta, a nossa raiva. Eu acho que as pessoas estão com raiva, estão irritadas, estão magoadas, estão ressentidas com a situação, com medo. Com medo também. Uhum. Então, claro, com a situação econômica, política, a situação do mundo ambiental, todos esses problemas que a gente está vendo acontecer no dia a dia. Os relacionamentos, né? Por mais espiritualizado que a gente seja, a gente sente raiva, a gente é humano. E é o que eu digo, os florais ajudam também a ter esse controle. Em tudo. Veja, também, olha, Bianca, sentir raiva é normal, tá? É normal. Nós temos de sentir raiva porque faz parte, né, de toda a nossa estrutura, né? A raiva, o medo, a tristeza, né? Só que é importante que A coisa da injustiça, a gente vê tanta coisa injusta acontecendo e a gente é impotente, sem poder fazer nada. O mundo não está realmente nada fácil, né? Como eu li uma reportagem há tempos atrás, né? Que esse nosso mundo aqui é para os fortes, né? Em que quem não se sente forte para enfrentar, né, para ter confrontos necessários, né, confrontos no bom sentido, né, que seria o enfrentamento mesmo, a terapia floral irá ajudar muito, 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 né? Então, quando a pessoa sente raiva demais, medo demais, impotência demais, ansiedade demais, seja lá o que for, tá? A terapia floral, junto com a psicoterapia, né, ou só a terapia floral, se as pessoas assim preferirem, né, nos ajuda muito, porque elas acabam arrumando toda a nossa energia, tá? Arruma mesmo. Então, ela vai retirando aquela parte exacerbada, né, de tudo isso que a gente falou, dos medos, da agressividade, tudo vai retirando tudo aquilo e vai nos colocando, sabe, aqui no caminho do meio, do equilíbrio, tá? Então, eu passei por muitas situações, né, junto aos florais, né? Inclusive, a primeira pessoa que me prescreveu, muito lá atrás, prescreveu errado, e eu senti muitas coisas, né? Mas por ali, foi muito bom, que por ali eu vi, não, mas essas gotinhas realmente funcionam, né? E aí eu fui estudar, fiz formações, me tornei uma professora de florais, e vou gravar um vídeo que, se você quiser, eu mando para você, e você pode editar no teu canal, tá? Como é que funciona a medicina floral, como ela surgiu. E hoje em dia nós temos flores, assim, de quase todo mundo, né? Porque a partir do Dr. Eduardo Bach, que é um dos meus mentores, o mundo foi estudar as suas flores, né? E no Brasil nós temos florais de Minas, do Amazonas, né? Temos outros tipos de flores também que nos ajudam muito. E juntamente com os florais, os outros tratamentos que você faz, assim, como é que é o tratamento, assim, como é que você aborda as questões, assim, de pessoas
alcoólatras, pessoas com problemas de droga. Você tem pacientes, assim, com essas Sim, questões no seu sim, sim. consultório? Como é que Sim, você... eu atendo, né? Nós chamamos de acditos, né? As pessoas que usam muitas drogas, álcool, seja lá, qualquer tipo de coisa que esteja exacerbado, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que é só a droga, né, em si. Mas o comer demais se torna uma droga, né? A pessoa jogar, né? A pessoa comprar em demasia, né? São as situações das compulsões. Compulsão, né? Tudo isso acaba se tornando uma droga na vida da pessoa, tá? Mas o acredito, né? Aquele que usa cocaína e tantas outras drogas, né? Álcool, coisa e tal, tem que ser pessoas assim que Remédio, né? Tem gente que também usa. remédios, exatamente, as pessoas que fazem uso de medicação em excesso, né, sem controle, né, porque lamentavelmente também tem muitos locais que vendem, né, sem o acompanhamento, a receita médica, né. Essas pessoas têm que ter realmente o desejo de se tratar, tá? Então, a psicoterapia, né, a psicologia clínica e as terapias integrativas ajudam muito. E a pessoa realmente vai se libertando, né? Agora, em casos graves, né? Por exemplo, uma pessoa está lá se drogando o dia inteiro, né? Pode ser um adolescente, um adulto, aí a família não aguenta mais, acaba chegando até os nossos consultórios, né? Se essa pessoa realmente quiser se tratar, a gente consegue. Porque tem que ter o desejo da pessoa, né? E a gente sempre conta com essa rede de apoio, né? Família, amigos, se a pessoa trabalha, né? De repente, uma boa chefia, né? Tudo mais. Agora, se a pessoa realmente não quer, não se ajuda, aí nós temos que verificar se o caso já é muito grave, encaminhar por uma internação para uma desintoxicação, né? Com acompanhamento, que não é uma coisa fácil, né? Ou então, assim, pode ir para terapia de grupos, né? Pode ir, assim, para a nível de ambulatório, né? Que a pessoa vai lá e aí ela é acompanhada por uma equipe, né? Tem que ter um médico, psicólogo, TO, que é o terapeuta ocupacional, que é muito importante também. Enfim, né? Até o nutricionista faz parte dessas equipes, né? Que são pessoas que não se alimentam bem, né? Porque a droga, ela dá aquela sensação de saciedade. Verdade. E a pessoa acaba esquecendo de comer quando vê, está em inanição, não é? Então, tudo isso é importante, a gente tem que ver a gravidade, tá? No meu caso, né? Se a pessoa chegar para mim com muito desejo de se tratar e se curar, nós conseguimos, vamos trabalhar juntos, né? Se a pessoa, como, por exemplo, aconteceu há pouco tempo atrás, uma mãe que trouxe um filho, né? Um filho de 23 anos, né? Ele simplesmente não queria nada, não queria. Eu comecei, né, a fazer o tratamento dele, expliquei tudo, como é que nós iríamos trabalhar, e eu, então, comecei a fazer, né, tipo assim, mover os interesses dele, né, vamos ver do que ele gosta, né, se ele gosta de uma atividade física, de um jogo, de estudar, né, ele me dizia que queria empreender. Eu disse, opa, maravilha, né, eu vou ensiná-lo a empreender, né, receitei livrinho, assim, bem didático, né, iniciante, alguns vídeos de pessoas que iriam instruir. Pergunta se ele fez alguma coisa, nenhum deverzinho de casa, né? Então, na verdade, ele não queria nada, né? Ele queria era ficar se drogando, né? Enfim. E a família chegou a um ponto que não aguentava mais, né? Bem, então, eu conversei com ele, eu digo, olha, realmente você não quer nada. Porque, assim, eu te peço coisas tão mínimas, né? E outra coisa também, essas pessoas se sabotam muito, né? Então, marcava a sessão terapêutica, não comparecia, ou desmarcava em cima da hora, eles fazem uma bagunça na nossa agenda, né? E isso também não pode, não é permitido, né? Porque se nós não vamos atender aquela pessoa, tem outra para atender, né? Pessoas que realmente querem, né, se tratar, se curar, se melhorar,
e seguir a vida. Se a pessoa não quer, não adianta, ela tem que estar no momento aí certo, é difícil, né? Exato. Mas eu chamei a mãe, né? Conversei com a mãe, eu digo, olha, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos colocá-lo num grupo, né? Vamos ver um grupo, né? E vocês, então, têm de encaminhá-lo, ele vai ter que ir essas sessões, né? Nesse grupo, né? É um grupo assim mesmo, tipo especializado. Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Não, esse foi mais grave, tinha médico, psicólogo, mas aquele grupo assim, que ele era obrigado a ir todos os dias, né? E ali ele tinha que fazer toda uma assistência, né? De desintoxicação e começar a ir, né? Se libertando disso tudo, né? Mas é complicado. Aí, nesse caso, nós temos que ver, né? Como fazer, porque cada caso é um caso. E tem casos que chegaram até mim que eu já tive que internar. Tive que internar, porque eles já estavam assim, no caso de álcool, né? Quando mistura com cocaína. E que a pessoa saiu? Já teve algum caso assim que você tenha atendido, que você conseguiu assim, equilibrar a pessoa e ela. Sim. Em abstinência. Eu tenho pessoas que estão com 5 anos de abstinência, trabalhando, né? Essas pessoas têm que ficar ocupadas, trabalhando, estudando, produzindo, empreendendo, tá? Alguns até se tornam terapeutas, assim, auxiliares, né? Nesses grupos de apoio, como você de outras pessoas, de outras pessoas, é muito bom. Podem ter resultados muito satisfatórios, né? Mas tem que ter uma pontinha do querer. Aí nós empurramos para frente. E aquela pessoa que tem medo de morrer? Isso aí tem muitas questões, né? Que tem medo de doença, assim, de ficar doente, morrer, não gosta de tomar remédio, precisa tomar remédio, mas não toma, não quer tomar remédio. Está doente, mas não quer tomar nem remédio, isso é porque tem medo de passar mal, medo de morrer. Como é que a gente trabalha isso? Essa aqui, né? Inclusive, essas pessoas, elas estão enquadradas, né? Dentro da síndrome do jaleco branco, né? Aquelas pessoas que... Nossa, só falar no jaleco branco já... É uma síndrome, ela é grave, tá? Ela é grave, tá? Porque a pessoa não gosta do médico, não gosta do fisioterapeuta, não gosta do enfermeiro. Tirar sangue, então, nossa, até medir uma pressão, né? Porque a pessoa já começa a pensar no diagnóstico, né? São pessoas que, na verdade, têm muito medo do diagnóstico. Às vezes não é nem da figura do médico, coisa e tal. Se bem que aquela figura traz aquela coisa assim, eu vou te passar um diagnóstico, ele poderá não ser muito bom, né? Então, a pessoa já tem aquele medo desenvolvido dentro de si, tá? Isso é muito sério, atrapalha muito a vida das pessoas, né? Porque, veja, se a pessoa tem um sintoma, uma dor de estômago, por exemplo, né? Ela poderá tomar um antiácido, pensar, né? Começar a observar o que ela come. Se os sintomas continuarem, é claro que ela tem que ir ao médico, porque ela já poderá ter desenvolvido alguma coisa, né? Uma gastrite, alguma coisa. Enfim, vai receber ali uma prescrição, né? De como se alimentar direito com esse tal, tá? Agora, no meu tipo de trabalho, né? Essas pessoas estão muito indicadas para TVP, para terapia de vida passada. Por quê? Tudo bem, tá? A pessoa pode ter medo de perder um familiar, né? Um filho, uma mãe, um pai, um parente que ama muito, até um animalzinho, né? Um animalzinho, né? Porque quem é tutor de animal, como eu, né? Eu amo muitos animais também, né? Eu cuido de pessoas e de animais. Então, assim, a gente sempre diz, poxa, vai chegar um ponto que vai partir, né? Enfim, mas faz parte da vida, né? Aí a gente tem que pensar de todas aquelas coisas boas que a gente conviveu com aquele ser, tá? Agora, quando a pessoa, ela tem medo de
de tomar ficar remédio. doente, de morrer. Ela, Todo mundo tem medo de ficar doente, todo mundo tem medo, é normal, acho que existe uma coisa, então acho que é normal as pessoas terem medo de morrer. Não é morrer, não sei, da morte em si, né? De repente, uma coisa repentina e deixar as pessoas que você gosta, uma doença. Mas sim, tem pessoas que têm pânico, que, nossa, que isso vai afetando sua vida, não toma remédio, não demora para ir no médico, tá com dor, mas não vai, aí fica, ai, vou, não vou. sim, Quando sim. chega realmente a TVP. Quando chega nesse ponto, veja, a pessoa tem medo de morrer. Mas veja só como é ambíguo, né? A pessoa tem medo de morrer, mas não quer tomar remédio, não vai ao médico, não faz um check-up, não investiga por que está sentindo aquele sintoma. Eu sei até de pessoas que têm medo de dormir porque temem morrer, né? Dormindo e não acordar mais, né? Então, aqui a coisa é muito mais profunda. Eu conheço pessoas, inclusive, que além do medo, né? Desenvolvem aquele pânico em tomar a medicação, de ir ao médico, de fazer um check-up, se sentir alguns sintomas, já acham assim que já irão sucumbir, né? E chega ao extremo da pessoa ter medo de dormir, porque acredita que poderá morrer dormindo, ou seja, não vai acordar. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. A pessoa não tem uma qualidade de vida boa, porque ela está sempre naquela pressão do medo, né? Olha, se eu tomar um simples remedinho um antiácido, eu poderia passar mal. Ah, eu não posso tomar um remedinho porque me doeu a cabeça, que às vezes até uma situação de pressão, né? Trabalho, enfim, algum aborrecimento, né? Não vou tomar porque eu posso morrer, enfim. Isso já é muito grave, tá? No meu tipo de trabalho, eu acho que uma pessoa assim está muito indicada para terapia de vida passada. Essa pessoa aí poderá ter sido enterrada viva, tá? Ela morreu em situações horríveis, né? E consciente. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Poderá ter sido muita coisa, tá? Que assim, eu não vou falar muito sobre isso, porque se de repente alguém que tem esse sintoma nos ouvir, né, já poderá ficar... Vai medo aí. Exatamente. Como hoje, foi interessante, né? Eu estava atendendo um paciente, né? Estou atendendo um paciente que está em anamnese clínica ainda, né? Estou levantando os dados. E essa pessoa, então, ele veio, né, para o tratamento porque ele não suporta ver sangue. Esse tem uma síndrome também do jaleco branco. Mas, assim, ele não aguenta ver um corpo humano com qualquer problema. Com uma ferida, com um sanguinho, mesmo que seja uma bobagemzinha, né? Nele próprio ou no outro, né? Ele deixa, às vezes, de atender a esposa, algum amigo, alguém. Não faz, assim, muitas atividades para não se machucar, sabe? Tem pavor do sangue, enfim, tá? Olhe, eu tenho um canal intuitivo muito forte, né? Então, à medida que ele foi me trazendo isso tudo, eu comecei a vê-lo numa guerra. Só que eu não comentei, estou comentando aqui. Mas eu comecei a vê-lo numa guerra, uma guerra sangrenta, antiga, corpo a corpo. E ele morreu ali, tá? Claro que ele viu muitos amigos, muitas pessoas destroçadas, despedaçadas, né? E ele, depois que morreu, o espírito ainda ficou ali. Tá tudo aqui na mente dele, né? Então eu só disse para ele: olhe, essas situações todas serão resolvidas com TVP, tá? E ele: não, mas eu quero fazer. Eu quero fazer porque eu quero me libertar disso, porque é muito sério. Então, por exemplo, ele está numa faixa etária que precisa ir ao médico, né? Já precisa fazer alguns exames, justamente para não ter problemas mais adiante. Cadê que ele vai? Não vai ter medo. Pois é. Então assim, só para a gente finalizar isso, também eu diria que essas pessoas, tá? Digo que essas pessoas têm, na verdade, medo do diagnóstico. Quem tem muito medo do médico, às vezes não é nem o médico em si, né? Que o médico não vai fazer muita coisa, né? Ele vai ali conversar, vai auscultar,
vai de repente medir alguma coisa ali, né? Mas eles têm medo do diagnóstico, porque se ouvirem algum diagnóstico, né, que não seja muito bom, a pessoa já vai ficar, já tem aquela crença, né, de que vai morrer, né? Poderá morrer muito rápido, muito jovem, né? Já começa a entrar na E vai isso morrer, agrava, viu? e Isso fica agrava, triste, e é complicado mesmo. isso agrava e tem de ter tratamento. Eu já tratei algumas pessoas com a síndrome do jaleco branco. Doutora Vera, então nós temos umas 3 aulas para fazer aqui, ó. Florais, terapia de vidas passadas, você tem que dar umas aulas aqui para gente sobre reprogramação mental, o que, que é, para a gente aprofundar um pouco o que, que é cada um desses tratamentos que você faz. Eu acho que tem muita aula para você dar, muita aula, vamos te perturbar para Imagina, falar sobre isso, sobre esses assuntos, porque eu acho que as pessoas se informando, né, saindo um pouco da ignorância né, das coisas, hoje que eu estou aqui, desconhecimento, o né? desconhecimento. Então, assim, no Desconhecimento. momento que elas aprendem como onde atua, como a terapia de vidas passadas atua, a hipnose, como atua no cérebro, como atua nos nossos corpos, né, mentais, no nosso corpo emocional, como é esse tratamento, os florais também, que vai complementar todo o resto do tratamento. Eu acho que tem muita aula por aí, acho que já estamos há bastante tempo já online. Eu me coloco à disposição, né? Porque eu sei que tudo isso ajuda muito, e me ocorreu algo aqui agora, que depois você pode estudar essa situação, né? De um dia nós gravarmos, né? Alguma coisa ao vivo e as pessoas, né, do teu canal, as pessoas que você, os teus alunos, os pais, Eu acho que a gente pode preparar uma aula elas sobre um podem desses fazer temas. perguntas. Exatamente, E elas sobre também fazerem perguntas, eu acho legal. exato, e eu respondo ao vivo, não há problema não, né? Aí você me informa, né? Mas eu pretendo sim, tá? Eu pretendo, porque já tem muitas pessoas pedindo, né? Para me falar sobre patologias, comorbidades, né? Psiquiátricas, psicológicas, né? Mas também eu quero muito falar também sobre a TVP, eu sou apaixonada pela TVP, né? Tenho muitos casos que, né, eu posso contar, claro que são pessoas que já me autorizaram a fazer isso, né, sem citar nomes, naturalmente, né, preservando a identidade, sobre os Eu acho que a gente tem muita florais. coisa para falar sobre autismo, por exemplo, ficou faltando, sobre psicóticos, sobre esquizofrenia, muitas coisas, né? Muita coisa sobre o limbo emocional, que agora está na pauta, né? Inclusive, até colegas meus têm me ligado, perguntado como é que eu estou tratando o Leishman, né? Que é essa patologia que se gerou com a pandemia, né? Muitas pessoas estão apáticas, né? Perderam, sabe, aquele fluir da vida, né? E se as pessoas já tinham algumas questões, algumas feridas emocionais, os casos se agravaram muito, tá? Então, dentro dos meus tratamentos, tá, eu não precisei criar nada, não. O que eu já tenho, já trata. Então, tá ótimo. Então, vamos encerrar aqui nossa primeira entrevista do meu canal, agradecendo a doutora Vera, uma pessoa que eu sempre traz muita coisa para a gente, muito esclarecimento, muitos ensinamentos, coisas assim, até além do que, né, ela precisaria trazer. Então, agradecendo mais uma vez, obrigada pela sua presença. E é isso, gente. Eu vou colocar o telefone disponível da doutora Vera para contato, o site dela profissional para vocês fazerem uma pesquisa e entenderem um pouco mais sobre o trabalho dela. Então é isso, gente. Eu que agradeço, né, pelo convite, e te agradeço também, se você puder disponibilizar, né, o meu telefone. Sim, e a doutora Vera também vai estar criando o canal dela, e vocês vão poder acompanhar também, através do canal dela, outras coisas, outras aulas e tudo mais. E o site profissional ali tem informações sobre o meu trabalho, né? E
e as terapias integrativas, né, que elas têm muito mais coisas, né, do que nós falamos aqui hoje. Muito obrigada.